primeira espécie que nós escolhemos foi o ipê roxo, cujo nome científico é Androanthus impetigonosus. Por que o ipê roxo? O ipê roxo, então, ele é conhecido popularmente não só como ipê roxo, mas também como pau d'arco. E ele atualmente é a madeira mais explorada no Brasil. Acho que todo mundo deve conhecer alguma casa ou alguma cerca numa fazenda que tenha um moirão de ipê. E todo mundo sabe que o ipê, ele é uma madeira praticamente indestrutível, né? Ele não apodrece. Por quê? Porque é uma madeira de alta densidade. Então, além desse aspecto de ser uma espécie importante economicamente, vem sendo explorada economicamente há muito tempo, é a madeira mais cortada no Brasil, é a segunda madeira mais cara, né? Só perde para o mogno. Então, além desse aspecto importante de uso pela população humana, o ipê também é uma espécie que vem sendo explorada e, portanto, as suas populações vêm diminuindo muito. Isso quer dizer que daqui a algum tempo nós não veremos mais ipê na natureza. Ou seja, é extremamente importante nós entendermos como que é a variação genética dela para a gente poder conservar, mas também é importante que nós possamos gerar ferramentas para que a gente comece a cultivar essas plantas, né, o ipê roxo, comecemos a cultivar para poder, então, não explorar mais na natureza, mas sim ter plantios controlados e explorar esses plantios. Nós fizemos, então, para esse estudo, o sequenciamento do genoma de um indivíduo, de uma árvore, que está plantada no campus 2 da Universidade Federal de Goiás, na Escola de Agronomia. Essa árvore foi escolhida porque nós sabemos que essa árvore não vai ser cortada. Então é importante nós termos uma árvore que nós possamos voltar nela e coletar material dela, caso a gente precise para algum estudo de controle. O sequenciamento nada mais é do que descobrir o que tem no genoma dessa planta. Quais são os genes que esse indivíduo tem, né? E esses genes, então, o que é um gene? O gene é uma sequência que está lá no nosso genoma, que vai, então, codificar uma proteína que vai dar origem às nossas características, né? Então, numa planta, por exemplo, a forma como ela cresce, o tamanho dela, quantidade de folha, a cor da flor, tudo isso é codificado, dado por proteínas que são codificadas pelo genoma dela. Como nós fizemos esse sequenciamento do genoma do ipê? Então, nós coletamos material da planta, ou seja, folha, tronco. Esse material, então, nós fizemos alguns procedimentos para tirar o DNA, né, que nós queremos o genoma, e aí nós levamos para um equipamento que chama sequenciador automático de DNA, e aí, a partir desse sequenciamento, nós analisamos os dados e soubemos, então, como que se organiza o genoma, o DNA dessa planta. Então, a partir desse genoma, nós podemos, então, estudar diferentes indivíduos e verificar como que é o genoma dele, como são os genes, verificar quais são as características que ele tem de interesse, por exemplo, qual a velocidade com que ele cresce, qual a altura que ele atinge, qual o diâmetro, e fazer uma associação, então, entre como é o genoma dele e como são as características daquele indivíduo, e a partir daí fazer experimentos para desenvolver então variedades que tenham características que sejam de interesse, por exemplo, características de crescimento rápido. As árvores do cerrado, as árvores de floresta e de cerrado, elas no geral crescem muito lentamente. Elas demoram 30, 40 anos para ficarem num tamanho razoável para serem exploradas. Então, economicamente, isso seria inviável em termos de plantio, né? Você plantar uma árvore e esperar 40 anos para poder você explorar. Então, uma das características importantes que se quer numa planta que você vai explorar madeira é que ela cresça mais rápido do que na natureza. Então, esse genoma que nós geramos, ele pode gerar ferramentas para que se desenvolva variedades que cresçam mais rápido, por exemplo.